O processo de identificação com o agressor é o nome que foi dado pelo psiquiatra Bruno Bettelheim, até mesmo para explicar o comportamento ofensivo-agressivo. Talvez você já tenha ouvido falar essa frase, o comportamento ofensivo-agressivo. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça alguém que tem um comportamento ofensivo-agressivo. E a grande questão é, por que será que essa pessoa tem um comportamento ofensivo-agressivo? Por que ela age dessa maneira? Talvez você já tenha feito essas perguntas, talvez tenha achado não respostas, mas o adulto que essa pessoa é consequência de uma infância de onde ela veio. E se ela, como criança, e nós não escolhemos o hemisfério, nós não escolhemos a nação, não escolhemos o estado, a cidade, o bairro, não escolhemos a rua, não escolhemos os pais, nascemos em um determinado modelo de família, herdamos uma espiritualidade, herdamos também uma carga emocional, desenvolvemos 25% do cérebro já no ventre materno, fazemos parte de uma determinada família que tem uma determinada cultura e onde, de acordo com esse tipo de família, nós sofremos certos traumas, como também abusos, seja psicológico, emocional, físico, seja sexual. E uma vez que sofremos esses abusos, a ausência paterna, que é o abuso tipo A, então vamos desenvolver sim um comportamento ofensivo, agressivo. Se a criança ela cresce em um ambiente hostil, ela vai aprender a ser hostil. Criança é esponja, bateu, absorveu. Então o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso físico, as indulgências para que a criança, à medida que vai crescendo, vai se tornando um jovem adulto, que são pagas pelo seu pai para negociar o seu comportamento, também gera um menino mimado para se tornar um homem mimado que vai julgar que o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, ele tem a hora que ele quer, e não é bem assim. Então, indulgências pagas por pais que negociam a educação de seus filhos, negociam a obediência, o abuso sexual, a violência psicológica e física, né? Então, se o ambiente vem dessa natureza, seja química, seja emocional, a criança ela vai desenvolver um comportamento ofensivo, agressivo, né, com teores, com graus, depende do tipo de abuso que ela sofre. Então é interessante que esse psiquiatra ele faz essa afirmação, né, ele cria essa frase para esse processo chamado identificação com seu agressor. Então a criança ela se identifica com o seu agressor. Ela foi machucada pelo abuso que ela sofre, ela continua amando esse agressor, que é aquele parente, que é aquela pessoa que está dentro da sua casa, até ela entender o grau da agressividade, até entender o que aconteceu, o que foi um abuso, o que foi uma agressão. Ela continua amando esse agressor, mas em contrapartida, ela passa a odiar ela mesma. E é interessante que quando você pede perdão para uma criança, a criança facilmente ela libera esse perdão por esse coração singelo, puro, ingênuo, esse instinto de exploração, essa inocência, essa pureza. Então a criança é assim. E uma certa feita, uma psicóloga em Nova York, ela compartilhando em suas palestras acerca do comportamento ofensivo-agressivo que ela vivenciou através da sua mãe. A sua mãe cuspia em sua face e também a chamava de porca judia porque a mãe dela sobreviveu nos campos de concentração. E o que mais assim chamou a atenção foi justamente o fato de que, da mesma maneira como ela fora tratada pelos soldados nazistas, ela também tratou a sua filha. Ou seja, essa, por sua vez, hoje já adulta e dando palestras, também era chamada de porca judia e também teve a sua face cuspida pela sua própria mãe, que é um ato de humilhação, né? E também uma ferida da infância violenta. A humilhação, se não me engano, a quarta pior ferida da infância, né? Então esses são alguns, essas são algumas raízes que levam a pessoa a desenvolver um comportamento ofensivo-agressivo. O comportamento ofensivo-agressivo ele é uma ferida da infância. Você quer saber um pouco mais? Então, vem para a terapia.